E nós vamos à nossa primeira resolução do ano. Aliás, essa é uma reedição de um texto antigo que eu sempre trago à minha memória e quero trazer à memória de vocês hoje também. Filipenses é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e vamos ler do verso 1 até o verso 16. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne no sentido do que é humano, do ser humano, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai querido, a tua palavra foi lida, já declaramos através dos cânticos o quão maravilhoso tu és, o nosso desejo de te conhecer. Já ofertamos ao Senhor através dos dízimos, das ofertas. Já tivemos, Senhor, a comunhão dos santos. À medida que chegamos aqui, contemplamos o teu corpo, o teu povo, a multiforme sabedoria que se apresenta aqui nesse lugar quando nos reunimos. E acima de tudo reconhecemos que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. É o que mais importa para nós. A atuação do teu Espírito, usando a palavra para nos transformar hoje, nesta tarde e noite, e nos dar uma especial sede de ti, Senhor, desejo de te conhecer, fazer da tua pessoa a base do nosso andar neste novo ano, para a glória do teu nome. Senhor, age em nós e através de nós, nesta tarde e noite, salva, cura, restaura, consola, anima. Ó Senhor, completa a tua obra em nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de
elaborar um pouco a argumentação sobre o conhecimento de Deus. A Bíblia, ela não explica a existência de Deus. A Bíblia não justifica a existência de Deus. A Bíblia simplesmente declara. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa desse jeito. Não há espaço para questionamento. Não há espaço para argumentação. Deus existe. A sua criação está aqui. O arquiteto e o criador do universo vem declarado em Gênesis como existente e nada mais. No princípio criou Deus os céus e a terra. E todo o problema da raça humana, nós que olhamos a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista teísta, nós reconhecemos que todo o problema da raça humana tem como causa o esquecimento, a não consideração, a tentativa de apagar, de anular a existência de Deus. As leis da natureza criada por esse Deus maravilhoso, quando desobedecidas, trazem consequências à raça humana. Então todo o problema, meu e seu, não é problema só lá fora do mundo, não. Nos seus problemas, os meus problemas, têm como raiz básica o desconhecimento da pessoa, obra e palavra desse Deus maravilhoso que nos criou. Perdemos o contato com o manual de funcionamento da raça humana. E por isso, a Bíblia nos ensina, como crentes em Cristo Jesus, que ao lidarmos com as angústias e os problemas da raça humana, seja de que natureza for, você jamais começa pelo problema, jamais começa, ou deveria começar pela análise da pessoa humana, jamais deveria começar pela análise das circunstâncias ou das pessoas fora do seu convívio. Não comece pelo governo, pela análise da conjuntura econômica. A resolução de qualquer problema deve começar, primeiramente, com a pessoa, a obra e a palavra de Deus. Todo aconselhamento no âmbito dos grupos pequenos, toda ajuda e cuidado em ministrar a alguém desesperado, a ponto de querer cometer suicídio, ou alguém desesperado porque uma doença terminal lhe acomete, ou desesperado porque um filho se desviou, ou porque, do ponto de vista dos seus negócios, a coisa foi para o buraco, ou você está vivendo um grande momento de depressão, ou de perda, ou de traição. Nunca comece pelas circunstâncias, pela pessoa, pelas demais pessoas. Não comece pelo problema em si, mas comece sempre com Deus. Quem Deus é, como Ele nos criou, qual o seu propósito maior. E a partir daí, você começa a descortinar as soluções e o caminho de volta de onde nós nos desviamos ao ignorarmos a existência de Deus. Igrejas, pastores, sacerdotes, profetas, que se levantaram ao longo da história, alguns até sem conhecimento de Jesus específico, mas se reportaram às Escrituras Sagradas e conhecendo talvez os princípios do cristianismo, sempre clamaram à raça humana: voltem-se para Deus,
Ele é poderoso em curar, salvar, resgatar. O povo de Deus, enquanto aqui na terra, não deve seguir uma Bíblia, um livro, com a finalidade única de resolver seus próprios problemas, como se Deus fosse um personal trainer espiritual. Nós temos que apontar para a raça humana, para a nossa família, para os nossos amigos, para esta cidade, que Deus é quem Ele é: Senhor, Criador, soberano, absoluto, e que se manifestou na história, através da natureza, através da palavra revelada e através do seu Filho Jesus. Por isso, amados, não existe nenhum empreendimento mais importante para um seguidor de Jesus do que conhecê-lo cada vez mais e melhor. Mesmo como crentes em Cristo Jesus, nós corremos o risco de conhecermos muito sobre Deus, sobre a religião de Deus, sobre o livro de Deus, e quase nada sobre Deus. Muitos de nós somos como o filho próximo da parábola de Lucas 15, estando junto do Pai, perto do Pai, não conhecia o coração, os valores e os princípios do Pai, porque aquele filho próximo estava ao lado do Pai apenas para obedecê-lo formalmente e numa relação de troca, de benefício, obediência pelo benefício, não por amor, não por admiração, não por honra, não por dar a glória a Ele, não por compreender que um ser humano não tem outro objetivo na vida senão conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Jesus é digno de ser imitado, não só porque é Deus que se fez carne, mas porque ao lermos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos descobrir na caminhada de Jesus o que grandes homens da história já descobriram há muito tempo atrás. Que grandes líderes admirados por todos, grandes líderes admirados por todos, reconhecem na pessoa de Jesus alguém que foi exemplo de quem andou em estreita sintonia com o Criador, a ponto de dominar coisas da natureza de uma forma incrível. Aquilo não estava intrinsecamente no ser humano que se esvaziou para entrar neste universo, nesta terra e viver como gente. Jesus foi absolutamente dependente do Espírito Santo de Deus, coisa que você poderia ser, eu poderia ser, na mesma medida. Talvez realizar os mesmos milagres, se a finalidade divina fosse esta, e se a nossa sintonia com Jesus fosse tal, que o Espírito tivesse total liberdade de operar, e se nós fôssemos capazes de verdade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, não a minha vontade, aí vocês saberiam de fato o que é a ação de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Muitos de nós não experimentamos a vida abundante prometida por Jesus, porque desconhecemos o Deus da Bíblia, porque mesmo próximos de tudo que diz respeito a Deus, não conhecemos o Deus da Bíblia. Por isso, amados irmãos, nós queremos começar o ano deixando com vocês um desafio, uma resolução para esse ano. Eu decido conhecer mais e melhor o Deus a quem nós servimos, proclamamos e adoramos. É impressionante porque esse conhecimento de Deus é tão importante
que é dele que os milagres procedem, as transformações procedem, mas existe um engano na religião, que tenta passar para você que se você conhecer bem o apóstolo, o bispo, o pastor, se você chegar perto o suficiente deste homem, com unção e poder, você vai obter mais de Deus. Se você frequentar uma tenda, ou um culto, ou um estádio, ou um ginásio, ou uma reunião de oração, ou um lugar no vale ou no monte, onde pessoas reunidas consigam trazer para aquele ambiente um fogo divino e santo, você estará mais perto de Deus. Lê do engano. Essa é uma tentativa religiosa de trazer você para dentro da catedral. É uma tentativa religiosa de trazer você para prestigiar o homem. É uma tentativa de fazer você pensar que Deus só age quando alguém fala e não quando o outro fala. É uma tentativa de manipulação para te tornar ou nos tornar escravos da religião, seja batista, católica, espírita, seja o que for. Quando eu estou falando de conhecimento de Deus, transcende o templo, o santuário, a tenda, o homem que fala, o canto que se canta, a perfeição daquilo que se faz, o programa, a organização. Deus é muito mais do que isso. Estar tocado pela presença de Deus não é estar num lugar específico para que isso aconteça. É em todo lugar por onde a gente anda ter a capacidade de saber que Deus ali está. É ser capaz de tremer e temer na presença de Deus, é ser capaz de tomar posse do seu amor, de se sentir tocado. Nós cantamos aqui, eu acho às vezes péssimo quando nós falamos, eu quero te sentir, eu quero te tocar, o Senhor vai me abraçar, vai bater na minha cabeça. Eu até entendo, porque é uma forma empírica, é um antropomorfismo, quando nós transformamos ações do Deus Criador em ações humanas. Aí você diz, como ser humano, eu quero que Deus me toque, porque o toque é importante, o abraço, eu quero te abraçar, eu quero que o Senhor me abrace. Então você usa uma linguagem que tem um significado, Deus falando com a gente, Deus nos tocando, e eu entendo isso. Mas por favor, em nome de Jesus, se você estiver no meio do deserto, se você estiver num quarto escuro, se você estiver numa cadeia, se você estiver numa prisão, se você for mandado embora como Agar foi pela senhora Sara lá no Velho Testamento, solitária no deserto, pronta para matar o seu próprio filho, sem qualquer provisão, Deus esteve lá com ela. Elias no deserto pedindo para morrer, Deus esteve lá com ele. Deus é muito maior que a religiosidade que se prega, ao bem da manipulação de quem gosta do fulano e do beltrano e do ciclano, para o bem daqueles que manipulam tanto pelo rádio, pela televisão, ao vivo, de qualquer maneira. Eu como ser humano corro o mesmo risco, se eu não continuar buscando, na autenticidade da minha busca pessoal, conhecer mais do Senhor, menos de mim, mais de Deus, menos do prestígio humano, mais glória dada ao nosso Deus, mais Jesus. Nós cantamos hoje um cântico aqui, que é uma das coisas que a gente não ouve mais nas letras das músicas mais modernas, a palavra sangue, porque sangue, coisa horrível, esses crentes só falam em sangue. Sangue quer dizer a vida de Jesus dada por você. Eu tenho certeza que esses pais, os pais, por exemplo, dessa criança que foi morta esses dias, estariam dispostos a dar a sua própria vida, se soubesse que isso poderia salvar aquela criança. Eu faria. Jesus fez isso por nós na história. Jesus fez isso por você na história. Foi o seu sangue que pagou o preço
do meu erro, do meu pecado, da minha punição, da minha condenação eterna. Eu não posso comprar isso com dinheiro, nem com dízimo. Eu não posso comprar isso com frequência. Eu não posso comprar isso com ladainha. Eu não posso comprar isso com reza. Eu não tenho como comprar isso com dinheiro, com boas obras, porque custou o sangue de Jesus, e foi o sangue valioso do meu Senhor, que não tinha nenhuma culpa. Louvado seja Deus, porque nós ainda cantamos isso, e vamos continuar cantando enquanto a Bíblia puder ser aberta, e quando não puder mais, vai estar gravado no nosso coração. É Ele que nos lava, nos limpa e nos apresenta na presença de Deus. Amém? A minha introdução não era essa, e nem interessa. E você deve estar com um boletim aí procurando, cadê o pastor? Não preencheu isso aqui. Eu digo para o pessoal que pega meus esboços no começo da semana, e eu digo, vocês tomem cuidado. Eu prefiro que escreva logo tudo ou não escreva nada. Mas vamos lá. Como é possível conhecer a Deus? Alguns pontos da lógica humana, né? Quando questionamos a existência ou a veracidade de alguma coisa, estamos exigindo provas, queremos provas. Mesmo assim, nós vamos vivendo a vida sem muita prova, ou sem prova de muita coisa. Por exemplo, alguém tem prova aí de quanto tempo eu vou viver? E você? A que hora chega a Topic? O ônibus, o terminal, você sabe? Você tem prova que essa cadeira que você está sentado não vai quebrar? Tem não, mas você sentou nela. Ninguém pediu prova. Até aqui não caiu ninguém, porque a gente troca a cadeira quase quebrada todo o tempo. Você tem prova de que a comida não vai estar estragada? Aquele estrogonofe que ficou de um dia para o outro? Você tem prova que o sol vai nascer amanhã? Ele nasceu todo tempo, mas quem sabe que vai nascer amanhã? Assim somos nós, no que diz respeito à existência de Deus. Nós prosseguimos, mesmo quando não temos todas as evidências, mas temos uma certeza. Como diz o Bill Hybels naquele livro, O Deus que Você Procura, excelente livro. A única de todas as certezas: existe um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Os filósofos gostam dos 3 argumentos históricos que comprovam a existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. A inegável hipótese de que algo existe. Se você tocar no braço de alguém aí do seu lado, essa pessoa existe. Assim como as árvores, a tenda, os carros, o sol, o vento, que vimos e sentimos a caminho da tenda. Mas sabe de uma coisa? Existe muito mais do que você pode tocar, sentir ou mesmo ver. Raios ultravioletas, radiofrequência dos celulares, sinais de TV, explosões solares, milhares de conexões neurológicas na sua cabeça agora. Você não está vendo, mas existe. O irmão me contou, eu não sei nem se é segredo, mas eu vou contar. Diz que o camarada teve um problema, que o filho não nascia filho, não gerava filho, não gerava filho, não gerava filho, não gerava filho, até que um médico descobriu que ele entrava no carro e botava o celular aqui, e o celular faz uns negócios aí, que o pobre dos espermas, coitado, danificou. Já viu esse negócio que você põe na sua cabeça aí? Você fica achando que é bonitinho, a criança bem pequenininho, já com o celular na cabeça. Nós não temos ideia do que a radiofrequência é capaz de fazer no corpo humano. Essa geração vai vomitar o que nós estamos colocando para dentro em algumas décadas. Preste atenção. Experimente. Por favor, macharal, não faça isso. Principalmente se você pretende ter filhos, tá certo? Cuidado com esse negócio de celular muito próximo. Rapaziada aí que pretende casar um dia, ter filhos, vai com calma aí. Esse negócio é real. Tá certo? Então, tem muita coisa ao seu redor que você não toca empiricamente. Enfim,
O nada não precisa ser explicado ou questionado, mas aquilo que existe demanda uma razão. Por quê? Primeiro, o princípio da dependência. Tudo depende de algo, tudo depende de uma outra coisa. Sempre dependemos de alguém, tudo depende de uma outra coisa para existir e sobreviver. Quem poderia dizer que esse universo maravilhoso não depende de algo além de si mesmo? O seu Criador. Qual a base última, primeira? Quem puxou o gatilho? Outro argumento é o teleológico, que se chama o argumento da finalidade. Por que tudo é tão ordenado? Por que tudo é tão complexo? Nada nesse mundo é por acaso. Qual a probabilidade de uma explosão numa fábrica de tecidos criar um vestido bonito? Há poucos dias em São Paulo, acho que foi em São Paulo, uma fábrica de tintas explodiu. E ninguém apareceu com um quadro de concepção moderna, dizendo: olha que maravilha, concepção, a fábrica explodiu e fizeram aqui um quadro lindo. Não existe isso. Nada é feito por acaso, tudo tem uma causa. Uma fábrica de aço explode e não cria um automóvel. Uma colisão de gases não pode criar um organismo vivo. William Paley, filósofo, escreveu: simplesmente não é possível haver projeto sem projetista. Não pode haver invenção sem inventor. Não pode haver ordem sem escolha. O próprio Charles Darwin concluiu na Origem das Espécies: supor que o olho, com tantas partes trabalhando em conjunto, poderia ter sido formado pela seleção natural, reconheço francamente, um absurdo. É difícil imaginar uma mãe olhando para uma criança recém-nascida e dizendo: oh, que adorável colisão de gases. Nada fabrica uma criança desse jeito por acaso. Tudo tem por trás de si um Criador. Toda obra, tudo que você vê, alguém fez. O universo é a mesma coisa. O código moral comum. Pessoas de lugares distintos no planeta obedecem a uma ética comum. Como é que gases, genes ou germes poderiam ter criado por conta própria valores coerentemente implantados no coração ou no coração de bilhões de indivíduos no planeta Terra? O próprio ateu recorre a um código que ele nem sabe de onde veio. Deus existe. E por fim, o argumento experimental. Milhares de pessoas simples e milhares de pessoas de destaque creram e experimentaram o amor e o perdão de Deus. Isso, será que seria uma conspiração ou um plano bem arquitetado por alguém? Não. O fato é que temos que responder às hipóteses. Só algo ou alguém fora do universo pode explicar a nossa existência. Uma inteligência maior e melhor do que este mundo tão complexo nos criou. Qual é a sua reação? Negar ou crer? Será que você acredita que esse Deus pode ser conhecido? Será que você está disposto a se submeter a Ele para viver com real propósito? Queridos, conhecer a identidade de Deus, a pessoa de Deus, é ir além da renovação espiritual, é achar o real sentido da vida. Nós, crentes em Cristo, somos diferentes dos esotéricos, dos místicos, porque o nosso Deus não esconde a sua identidade. E nem revela a alguns iniciados, como Dan Brown, mostrando no seu novo livro a grande loja maçônica, cheia de mistérios. Agora vai virar a nova coqueluche da sociedade, os maçons, todos santinhos, todos tranquilos, bonitinhos, que não fazem mal para ninguém. Eu tenho na minha própria família um cunhado meu, e eu vi essa cena, que entrou para a maçonaria como crente em Cristo Jesus, prosperou no seu negócio. Quando ele descobriu determinadas coisas e resolveu sair, foi perseguido, teve que mudar de estado com sua família para não ser identificado, ou ele perderia
tudo e talvez a sua própria vida. Mas é uma religião bonita. Aliás, não é religião, é um lugar onde eles colocam na mesa o livro da Bíblia, o Alcorão, a literatura Veda, o grande arquiteto do universo. Parece a história do Paiva Neto. Deu um tremendo golpe no Estado e agora voltou de novo. Está aí, Jesus está chegando. E o nosso brasileiro vai engolindo, porque a mídia vai debochando do cristianismo, minimizando a revelação bíblica, chamando esse livro de uma forma mais baixa e ignorante, pouco inteligente, de um livro recente, cheio de questionamentos, quando vai dando luz e asas a coisas mais absurdas, que não se pede nenhuma prova a respeito. Isso é o que qualquer dia nós vamos ter que ir à praça pública, a um debate público e fazer como Elias. Deus existe, quer ver? Porque as pessoas já não acreditam mais na verdade, na base, no documento histórico, na história de Israel, na história de Jesus, na história da Palestina, na história do Gênesis, na história dos livros do Velho Testamento, que revelam uma história antiga fantástica, como nenhum outro livro faz. Olha a resolução de Paulo. A gente lê o texto. Na introdução ele já começa denunciando os que se empenhavam em conhecer regras, ritos e religiosidade judaica. Paulo está dizendo: cuidado, cuidado, acautelai-vos, porque a religião impõe medo e orgulho. Religiosidade é assim, medo e orgulho. Eu vi o Raul Gil perguntando para um padre cantor: olha, antigamente a gente não podia nem comer a hóstia, porque se mordesse saía sangue, e a gente ficava com medo. Como é que é hoje? Aí a resposta do padre: não, hoje tudo é amor, tudo é amor, e o amor, porque o amor, agora está tudo mudado, está tudo novo, porque agora é o amor, é uma religião do amor. Agora responde a pergunta. Porque até pouco tempo, e porque até hoje temos a noção de que botando uma coisa dentro da boca, Cristo entra. Por que antigamente não se podia morder a hóstia? Eu perguntei isso e não me responderam. Eu fui na Bíblia, aí eu descobri. Porque as respostas não são objetivas. Perdoe-nos, porque ensinamos aquilo que era errado, que não estava na Bíblia. E nós vamos publicamente aqui dizer que o único Senhor e Salvador é Jesus, que morreu há 2000 anos atrás, está à direita do Pai em majestade, em glória, e ninguém pode engoli-lo. Nós temos aqui servi-lo, nos curvar diante dele. E a ceia, o pão, é a comunhão do seu corpo e do seu sangue, mas quer dizer daquilo que Cristo fez. É uma forma de lembrarmos-nos de que Ele se deu por nós e derramou o seu sangue por nós. Ninguém toma sangue e nem come o corpo de Cristo. Quando Jesus disse: isto é o meu corpo, fisicamente Ele não podia estar no pão e nele mesmo ao mesmo tempo. Ele diz: faça isso em memória de mim. Por que é que não dizem para o povo que ensinaram errado? Sinto muito. Não. Paulo diz: foge da regra, foge da religiosidade. Conhecer as regras da religião não é o mesmo que conhecer a pessoa de Deus. Põe isso na tua mente, povo de Deus. Sejam esclarecidos, alfabetizados espiritualmente. Não engulam qualquer coisa, porque vai ser placebo. Não vai resolver o problema nem agora e nem para a eternidade. Se o horror eterno, se a condenação eterna não existe, então, meu amigo, vamos dançar o carnaval, que é melhor. Se não existe Deus, se não vamos enfrentar o seu juízo no futuro, se Cristo morreu em vão, se essa religião que a Bíblia prega, se esse evangelho não é capaz de nos transformar, amigo, qual é o bloco que você vai sair próximo sábado? Eu vou junto. Porque não vale a pena ficar aqui fazendo o quê? Comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. É isso que o povo está pensando lá fora. Nihilismo.
Como não existe nada depois, meu amigo, vamos aproveitar, cai na gandaia. Depois do Natal, Jingle Bell, agora vem Globeleza. Depois da Globeleza vem outra oportunidade, que é a Semana Santa, que a gente já mata o Judas e bebe todas. E logo depois disso vem férias de novo. E aí a Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo vem Natal. Papai Noel chega em agosto e vocês... Ah, não, aí vem as eleições. Oh. Eu falei domingo passado aqui do nosso presidente, que eu oro por ele. Eu oro pelo nosso presidente. Eu devo respeito ao nosso presidente. Mas eu não posso concordar com o que o nosso presidente faz. Lembra que eu falei na semana passada? Ahmadinejad, aquele amiguinho lá do Irã, que nem os árabes gostam dele. Qualquer indivíduo com qualquer trejeito homossexual morre em praça pública. Qualquer indivíduo que for flagrado praticando qualquer ato homossexual vai morrer em praça pública no Irã. E o nosso presidente Lula abraça o Ahmadinejad e diz: você é um cara legal, você é socialista como eu, maravilha. Só que aqui no Brasil a gente mata os crentes que estão tentando dizer que homossexual tem condições de mudar de vida. Eles amam, eles não vão matar nenhum homossexual, mas a gente chama a tentativa de mudar um indivíduo de homofobia, e nós vamos botar eles todos na cadeia, e depois pode matar em praça pública também, como você faz lá com eles, nós vamos fazer aqui com os homofóbicos. Esse é o nosso presidente. Respeito total, mas repúdio ao que se prega. Essa loucura desvairada que o nosso país está experimentando, essa tara que estupra criança, que abusa na pedofilia. Amados irmãos, o evangelho, eu acho que se eu continuar pregando desse jeito, não vai ter mais ninguém aqui daqui a um tempo, mas vocês vão para onde quiserem, eu vou continuar falando. Raça de víboras, o João Batista, pô, vai morrer degolado. Eu não quero nem saber. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é a incoerência de um mundo sem Cristo. Percebe? Quando nós nos revoltamos porque um bandido acaba de estuprar uma criança, quando nós nos revoltamos que adultos estão abusando de meninas na beira-mar, nós estamos cometendo a incoerência de financiar um lazer tão espontâneo que traz a maior avalanche de crack para dentro dessa cidade. A polícia sabe disso. O maior derrame de bebida de menores embriagados, a maior demonstração de sensualidade. Olha a cara da Globeleza, olha o jeito, olha o miolo, não dá para ver o miolo. Ou seja, nós estamos dizendo, estamos vivendo, não acredito como é que o ser humano é capaz de fazer isso com uma criancinha. E ao mesmo tempo estamos deixando os menores entrarem, estamos dando aos menores tudo aquilo que eles podem ter na novela, na televisão, em todo canto, e formando adultos tarados que só pensam nisso, que não pensam em família, em procriação, não pensam em amar alguém a despeito do sexo, não pensam em olhar para uma pessoa de cabelo branco, enrugado, e dizer: que linda, que maravilhoso é te ter aqui ao meu lado, até que a morte nos separe. Que bom é ver uma criança não rebolando em cima da garrafa ou do lado da garrafa, até que põe a garrafa na boca e se transforma em alguém dependente químico. Esse é o nosso Brasil. Essa é a incoerência de quem não conhece a Deus. Paulo está dizendo: cuidado, porque a religião não tem poder contra essas coisas, ela se torna sócia dessas coisas, e o poder vai se mancomunando, e nós não temos mais transformação na sociedade, mas Cristo vive, e aqueles que são de Cristo vão continuar vendo as portas do inferno sendo arrebentadas, e gente, catador de lixo, prostituta, ex-prostituta, ex, o que você for e quiser ser, ou já tiver sido como eu, pode experimentar a transformação que há em Cristo Jesus. Glória a Deus.
Eu acredito. Rapidinho, as credenciais de Paulo. Ele diz que ele mesmo poderia confiar em tudo que ele conhecia. Ele era circuncidado, israelita, benjamita, hebreu dos hebreus, fariseu, zeloso, perseguidor, irrepreensível. Paulo nem era ateu. Paulo era como aqueles católicos tradicionais, ou aqueles crentes que conhecem o Evangelho e nunca se converteram de verdade. Paulo nem era ateu, mas o seu intelecto o induziu ao conhecimento das leis, das regras, das encíclicas, dos dogmas, dos ritos associados ao poder político e religioso, e levaram o apóstolo Paulo a uma fé incapaz de reconhecer Deus e o amor de Deus pelas pessoas. Quando religião e Estado se misturam, nós temos aberrações judaicas, aberrações romanas, aberrações americanas e brasileiras, onde a fé institucionalizada esvazia o sentido espiritual, exalta o rito, enfatiza a pompa, manipula o poder, privilegia poucos e provoca alienação em muitos. Nós estamos longe do Cristo vivo da palavra de Deus. Qual foi a resolução de Paulo? No capítulo 3, versos 7 a 11. O incomparável ganho. É esta a resolução que eu queria que vocês saíssem daqui hoje. Vocês não têm ideia do tesouro que é a resolução de Paulo aqui nesses versículos. Paulo examina o seu currículo, examina seus conhecimentos adquiridos, e aí ele diz: isso não tem nada, não é nada comparado ao conhecimento de Jesus. Tudo perde o valor. É como um grande industrial, um homem muito rico, é como talvez o homem mais rico do Ceará. Se ele entrasse ali, naquele assentamento do Pedras, e visse aquela família simples, com a Bíblia na mão, e o sorriso quase sem dente nos lábios, aquele coração alegre por conhecer Jesus e ter o seu filho de volta, o seu marido restaurado que deixou a bebida, e a sua casinha simples, com paz dentro de casa, esse homem rico poderia dizer: de que vale tudo isso, se eu não tenho a alegria que essa pessoa simples tinha? Eu trocaria tudo o que eu tenho, para que eu pudesse experimentar a graça e o poder de conhecer Jesus, de ter Ele no meu coração, de dormir em paz. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Ele era fariseu dos fariseus, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, ele conhecedor dos ritos, perseguidor da igreja, zeloso das coisas de Deus, mas ele disse: eu considero tudo isso como esterco, podre, comparado ao conhecimento de Jesus. Pense nisso, meu irmão. Você está montado em quê? Quais são os seus projetos de vida? Você quer ser o quê? Você tem corrido atrás de quê? Você que é papai e mamãe, vocês estão colocando os seus filhos em que corredor? Para serem o que no futuro? Aonde você investe mais? É em modelar o caráter dos seus filhos para que eles conheçam Jesus? E você mesmo? Pense na sua agenda, no seu tempo. Paulo disse: eu considerei todas as coisas como refúgio. Presta atenção, Paulo não está querendo que você agora pegue toda a sua riqueza e detone, pegue a sua casa e imploda. Ele não quer que você pegue seu diploma e rasgue. Ele não quer que você pegue as suas habilidades, o seu trabalho e jogue fora. O que ele quer é o seguinte: é que você coloque tudo isso em segundo plano, para que Cristo assuma a prioridade na sua vida. É prioridade de agenda. Glória a Deus. Batam palmas se você diz: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Gente, isso é cura, isso é libertação, isso é fogo, isso é poder. O ganho é incomparável. O grande diferencial: ao invés de religião, pessoas; ao invés de regras, exemplo; ao invés de lei, graça; ao invés de esforço, descanso; ao invés de medo, amor; ao invés de culpa, perdão;
Ao invés de informação, conhecimento. Fizemos 32 anos de casados há poucos dias. E olha, se você disser para mim, olha, eu tenho aqui um manual sobre a Dona Heloísa. Se você decorar tudo isso aqui, você vai conhecer a Dona Heloísa de cima e embaixo. Tem foto, tem tudo aqui. Ele disse, você pirou. Porque eu não quero conhecer sobre a Dona Heloísa. Eu conheço a Heloísa. E ela me conhece. É ela, não sobre ela que eu quero. Já pensou? Os cabras hoje estão fazendo negócio estão fazendo amor pela internet. Estão conhecendo gente pela internet. Mas isso não basta, ninguém vai... O padre aqui, ou o pastor aqui, o outro pastor lá, e eles juntos, casamos, pronto, olha aí. Está na internet aí? Oi? Não, você marca um encontro. Às vezes são os encontros mais furados que tem. Quando o cara vê em público, e aí que o cara usa um apelido, e aí você vê um doidinho da vida aí, sei lá, às vezes dá certo. Tem uns aqui que já deram certo, né? Se tiver algum exemplo aí, fica quietinho aí. Mas é possível que dê certo. Mas quem é que vai querer ficar sabendo? Cara, me fala um pouco sobre você. Eu sou loira, dos olhos azuis, eu uso tapá, eu gosto de Mont Blanc, eu uso não sei o quê, eu bebo não sei o quê, eu como não sei o quê. Papai, para com isso, vem aqui, eu preciso te conhecer. Sobre Deus é a mesma coisa. Você não precisa conhecer mais sobre Deus, você precisa conhecer mais o Deus maravilhoso que se revelou. Amém? É isso que você precisa. É incomparável. Agora, conhecer Deus é vida eterna. Jesus diz em João 17,3: Ei, a vida eterna é esta. A definição de vida eterna que Jesus deu é que te conheçam a ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Olha o que Jeremias diz, presta atenção nisso aqui. Assim diz o Senhor: não se glorie os inteligentes e sábios na sua inteligência ou na sua sabedoria. Não se glorie o sarado, o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, nas suas posses, nos seus bens. Mas o que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer, o que é que diz lá? E saber que eu sou o Senhor. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, porque é destas coisas que eu me agrado. A palavra conhecer é ser íntimo, é ter comunhão, como Paulo diz. A mera informação sobre Jesus não é capaz de romper as algemas do legalismo, do vazio, dos rituais, do pecado. Você não tem força para largar o que você já planejou largar no ano passado e não deu certo, se Jesus não entrar na sua vida. Se a chave da tua casa, do teu coração, da tua mente não for entregue a Ele, se você não se submeter a Ele dizendo: eu me entrego, Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu dono, eu Te conheço agora como nunca, eu Te reconheço, eu Te recebo, entra na minha casa, entra na minha vida, não é isso? Quanta gente canta isso? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu fico pensando, meu Senhor, o Brasil inteiro está cantando isso, e olha o resultado. Fala de palavra, de boca. Jesus disse em Mateus 7, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas você pode ter essa resolução: entra na minha casa significa no meu corpo, habitação do Espírito, entra na minha vida, eu vou te priorizar, Senhor. Paulo diz: eu perdi todas as coisas, priorizei o teu conhecimento. Agora, para a gente terminar, o princípio do conhecimento é valorizar e priorizar o conhecimento de Cristo acima de qualquer conhecimento humano ou religioso.
os meios do conhecimento, para tornar prático agora, tá certo? Não precisamos tentar descobrir Deus, porque Ele já decidiu se revelar. Está entendendo? Você não precisa andar com uma luneta, uma lupa, seja o que for, um binóculos tentando ver se Deus está. Não precisa isso. Deus já decidiu se revelar, se mostrar a nós seres humanos. É aquela mãe que dá a luz ao bebê, e o bebezinho naquela hora que nasce, né? Ele não precisa dizer, cadê minha mãe? Não trouxeram minha mãe. Não precisa, porque a mãe vai exigir o filho ali. Ela diz, sou eu, vem cá, encosta aqui, eu sou sua mãe, vem cá. Tem gente que põe criança no lixo, que mata, manda tirar, manda abortar, manda matar. Mas Deus não fez isso com a sua criação. Ele nos criou e Ele decidiu se revelar, se mostrar algo de si, parte dele, porque nós não podemos compreender um Deus tão grande, nós não temos capacidade de entender tudo sobre Deus, mas Ele não ficou escondido, Ele decidiu se revelar. Sabe como? Primeiro, através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 24:1. Crente em Cristo Jesus, aprenda isso em nome de Jesus, aprenda isso. Hoje de manhã nós viemos aqui para um bate-bola aqui bem cedinho. E enquanto nós estávamos ali nos juntando, vamos orar. O Nelson orou, vamos orar. O Nelson orou. Aí o Nelson começou a orar dizendo, Senhor, aqui a gente está ouvindo os cânticos dos pássaros, e eles já começaram a te louvar, e nós vamos te louvar também. Eu disse, opa. Ele percebeu o passarinho cantando. O passarinho canta para quem? Não é para paquerar, porque senão ia ter passarinho que ninguém aguentava mais, porque eles cantam toda hora. Por que eles cantam? Porque os animais cantam. Porque no Pantanal, a Mato Grossense, aquelas araras cantam de um lado para o outro e andam em pares todo o tempo. Por quê? Por que aquele canto? Por quê? Os céus, a natureza, as árvores, as nuvens, o sol, as estrelas, estão todo o tempo proclamando, anunciando as virtudes do Senhor. Ninguém passa por uma obra de Niemeia sem compreender, esse negócio é diferente, é Niemeia. Eu nunca vi o Niemeia pessoalmente, mas através das suas obras, eu conheço um pouco da genialidade de Niemeia. E você vive nessa selva de pedra e parou no tempo e não consegue perceber os animais, não consegue perceber a criança, não consegue perceber. Esses dias nós saímos com uma família e fomos aí para um canto aí, andar de lagoa com minha lancha. O pastor tem lancha? A minha lancha é um pé de pato e um espaguete. E o pior é que agora tem tanta lancha nessa lagoa que eu vou, porque a turma não me enxerga mais. Aí tem que comprar um espaguete daqueles que reflete, que é para dizer, estou aqui, senão vou morrer. Aí tem que mergulhar. Mas eu estava nessa lagoa. Aí nós batemos umas fotos. E eu cheguei em casa, botei as fotos no computador e descobri, eu não fico mexendo nessas coisas no computador, mas descobri que tem um negócio lá que fica passando as fotos. Pum, pum, pum. Eu estou trabalhando aqui, as fotos estão passando atrás. Aí eu disse, espera aí, minimizei o negócio, fiquei olhando para as fotos, para aí, olha essa foto, olha essa foto, eu comecei a chorar. Disse, meu Deus, como é que eu não parei ali naquele lugar para ver esse momento em que uma criança de 1 ano pega uma flor e acaricia, pega um pouquinho de terra e olha para a mãe, e olha para o pai, e olha, eu disse, eu não parei para ver. A foto congelou 1 minuto, 1 segundo da glória de Deus num ser pequenininho em harmonia com a natureza.
era bela a flor, era bela a árvore, era bela a água, a lagoa translúcida, era bela a criança, a mãe, o pai, a família. Eu parei para ver. É Deus. É Deus. Você precisa parar para apreciar a obra de Deus. Até a diferença do outro, até a forma diferente do outro ser, é uma forma de apreciar a glória de Deus. Não o pecado na vida do outro, mas a singeleza, os traços da natureza divina na natureza. Amém, amados? Eu resolvo olhar mais para essas coisas, ser mais sensível à obra divina e não abusar, não maltratar, não ignorar, não passar para trás, não correr atrás do vil metal, do vil dinheiro, da vil produção, não correr atrás do conhecimento pelo conhecimento, do trabalho pelo trabalho, e não ser capaz de pausar para contemplar a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras do seu poder. Amém? Presta atenção, amigo. A outra coisa é a palavra, a verdade que liberta. Faça um propósito de priorizar essa palavra. Essa palavra tem que valer mais do que o jornal, tem que valer mais do que a televisão, tem que valer mais do que os livros que você lê, tem que valer mais do que os livros que te levam a passar de ano, tem que valer mais. Essa palavra, Ele decidiu se revelar através da palavra escrita. E por último, Ele se revelou através do seu Filho Jesus, que veio aqui na história e se mostrou para nós de uma forma maravilhosa. Homens como Mahatma Gandhi deixou rastros na África, África do Sul, Angola, proclamando através dos seus atos de paz verdades profundas, transformando lugares e pessoas sem arma alguma. Ninguém na história jamais fez o que Jesus fez. Ele é muito maior, digno de maior honra e maior glória. As resoluções: contemple, medite e ande na presença de Jesus. Ore de verdade, de olhos abertos, de boca aberta, em pé, deitado, sentado. Não perca este ano a oportunidade de conhecer Jesus mais e mais através da sua palavra, através da natureza criada e através de uma relação íntima com Ele, na oração, no louvor. 2 Pedro 3,18 diz: antes que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 6,3,16 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que religião. Vamos orar? Eu resolvo, diga isso aí para o Senhor: eu resolvo te conhecer mais, Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Você vai sair daqui cantando isso, vai andar na semana cantando isso, olhando para as coisas de uma forma diferente, percebendo a grandeza de Deus. Sabe o que vai acontecer? Cura na sua vida, libertação para você e para os que andarem ao seu redor. Você vai abrir a palavra, tomar um novo gosto. Quando você ler a palavra para achar Deus, procurar por Deus, pelo caráter de Deus, você vai compreender melhor essa palavra, dirimir suas dúvidas, ser lavado, limpo, curado por essa palavra. Quando você conhecer intimamente Jesus, as pessoas vão ter em você, Filho de Deus, mais de Cristo. Seu caráter vai espelhar mais a pessoa de Cristo e atrair pessoas a Cristo, na sua casa, no seu PG, no seu relacionamento com os irmãos. Eu resolvo te conhecer mais e mais e mais, Senhor. Amém?
eu resolvo te conhecer mais. Antes da gente continuar cantando, eu queria saber se tem alguém aqui nesse auditório que talvez pela primeira vez está dizendo: Senhor, eu já conhecia muito sobre Jesus, hoje eu determino que eu quero te conhecer mais, quero te receber como meu Senhor e meu Salvador, meu libertador, compreendendo que a tua vida foi dada em favor da minha vida. Glória a Deus. Levanta a mão aí. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Dê um abraço nessas pessoas aí. Mais alguém? Hoje é seu dia, você está dizendo: eu quero te conhecer mais e mais, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer homem ou mulher de Deus na história. Eu quero te conhecer mais, Senhor Jesus, quero te receber como meu Senhor e Salvador. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia, amém.